Senhor Antônio Carlos Camilo, aproveite bem aí a sua nova residência na Papuda. Vocês se lembram desse advogado? Encerrado, Zé Coelho. Relator, ele não pode sair daqui sem autorização dessa presidência. Pois é, ele compareceu à CPMI defendendo Antônio Carlos Camilo, o polêmico e famoso careca do INSS. Foi uma sessão até muito tensa, bate-boca, confusão. Nós conseguimos controlar. E o Antônio Carlos Camilo escondeu da CPMI muitas informações. Se disse inocente, que não sabia de muita coisa, mas à medida que as investigações apareceram, ficou insustentável a defesa. E agora o advogado deixou o cliente porque sabe que não tem muita coisa para poder defender diante de tudo aquilo que Camilo, o careca, fez, né? A quantidade de dinheiro roubado dos aposentados. E, por decisão do ministro André Mendonça, Antônio Carlos Camilo foi levado para onde? Para a Papuda, um lugar onde ele tem que ficar muito tempo até esclarecer tudo, ou todo o processo, tudo que ele fez contra os aposentados brasileiros. E eu fico feliz de trazer essa notícia para vocês, porque nós da CPMI é quem estamos jogando luz em toda essa roubalheira, em tudo que aconteceu. Eu falo e vou dizer sempre, antes da CPMI estava tudo parado, e a partir do momento que os inquéritos caíram na mão do ministro André Mendonça, aí as coisas começaram a andar também. André Mendonça é um homem de Deus, é um homem que, como eu, tem compromisso com a verdade, com o povo, com a justiça em nosso país. E agora, essa ida para a Papuda é um aviso a todos os envolvidos na CPMI. Podem esperar que a sua hora vai chegar. Quem roubou o dinheiro dos aposentados, dos pensionistas, quem roubou o INSS, vai pagar na justiça. Esse compromisso nós temos e você está acompanhando passo a passo tudo o que está acontecendo nesse país. Não tem nada escondido. Esse é o nosso compromisso da CPMI, mostrar a você todos os bastidores, o que estava debaixo do tapete e que o governo queria manter debaixo do tapete para que o escândalo não aumentasse. Senhor Antônio Carlos Camilo, aproveite bem aí a sua nova residência na Papuda. Ministro André Mendonça, que Deus abençoe, continue dando força ao senhor e nos dando força para que a gente possa cumprir o que o profeta Isaías escreve quando fala que nós temos que olhar pelos órfãos e pelas viúvas, aqueles que são mais simples, que têm menos força e que oram em silêncio a Deus pedindo por justiça. Meus amigos, vocês acabaram de ver, eu comecei esse vídeo mostrando esse vídeo aí do senador Carlos Viana, porque olha, gente, tá pegando fogo essa CPMI, hein? E tinha gente aí que achava que não ia dar em nada. Não ia dar em nada, é? Pois é. Tem muitas pessoas aqui que falam, CPMI não dá em nada. E se bobear, até agora tá falando. Eu sei, você não tá lidando, você não tá vendo aqui um imbecil, um idiota, não. Tudo que você sabe, eu sei. Se bobear, por eu estar quase 24 horas vendo as informações, talvez eu saiba até mais do que você. Mas enfim, eu não tô aqui para dizer que sei mais ou que sei menos. Eu quero dizer para você que eu não tô aqui de bobeira, tá? Nós não somos imbecis, não somos idiotas, temos um cérebro, temos um raciocínio, temos nossa inteligência, né? Cada um tem a sua, o seu QI, não sou melhor nem pior do que ninguém. Simplesmente cada um explora à medida que quer, enfim. Olha, o Brasil tá dividido. Jogar a toalha, jamais. Isso é o que eu digo pra você. Esse negócio de dizer, você quer ver uma coisa que me irrita, é a pessoa dizer assim, já era, joguei a toalha, já deu, não vai dar em nada. Eu acho que isso aí é uma perda de tempo. Se não vai dar em nada, fique pra você, não espalhe no grupo, né? Porque coisas boas contaminam, coisas ruins também contaminam. Aí daqui a pouco vem o outro dar um joinha em cima do que você falou, o outro vem, eu concordo com você, daqui a pouco tá todo mundo seguindo o mesmo patamar de derrota. E não é esse o meu perfil, não é essa a minha finalidade aqui, tá? E aqui, por isso que eu gosto de fazer esses vídeos para mostrar para vocês. CPMI derrubou o Fernando Collor de Mello. De lá para cá, o sistema corrompeu. Não é só CPMI, que às vezes a gente luta e a gente acha que não vai dar em nada. Embora dê, porque está tudo arquivado lá. A CPMI da pandemia está tudo lá no dia que qualquer outro juiz de direito, né, e direito, honesto, quiser fazer um levantamento para saber realmente, de fato, né, aquele consórcio Nordeste, quiser botar na cadeia, porque está tudo registrado lá. Aí eu não sou jurista, não sou um advogado para dizer assim, mas prescreveu. Eu não sei se prescreve, tá? Mas está tudo arquivado lá, então é importante uma CPMI. Ainda que hoje a gente não veja um resultado eficaz, mas é de extrema importância.
O povo precisa saber o que de fato está acontecendo, quem são os verdadeiros bandidos. E a CPMI ou CPI tem sim revelado muitas coisas que é de interesse da população. E é exatamente esse papel que o Viana e aquele outro senador que é o relator estão fazendo. É o presidente, o relator e tem o vice-presidente. Os três, inclusive, ontem, eu vou mostrar aqui os vídeos para vocês, porque até um senador, né, já falou que o filho dele foi embora para Sóstenes Cavalcante. O filho do Sóstenes foi embora do Brasil. Meteu o pé, foi assaltado, ficou. É o que eu sempre falo. Gente, deputados, senadores, eles estão lutando por nós, mas esses caras têm dinheiro, têm conhecimento, têm influência. Se começar a dar ruim, eles vão embora. Então não adianta a gente criticar sim, detonar sim, quem não está fazendo nada. Agora os que estão fazendo, a gente só tem esses caras lá. Quer você queira, quer não, nós somos uma república, nós precisamos de política. Precisamos de um presidente, de senador e deputado federal, são os três pelo menos. Não falo nem de juiz, porque juiz não é eleito pelo povo. Quem bota é o presidente. Você acertando o presidente, você acerta também o judiciário. Ponto. Enfim, mas olha aqui esses vídeos aqui, gente. Vamos começar, já mostrei para vocês aí, né? Então ontem nós já tivemos 2 prisões. Vamos começar por esse vídeo aqui, se eu não me engano, CNN. Vamos lá. Da Polícia Federal que prendeu o ex-presidente do INSS na manhã de hoje. Essa operação foi feita em parceria com a Controladoria Geral da União e é mais uma fase da chamada Operação Sem Desconto. Apura um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões. As prisões foram há poucos minutos e é por isso que a gente fala agora com ele, Jonas Maia, que está ao vivo com a gente, traz os detalhes desta operação e do quais foram os indícios que os policiais conseguiram encontrar durante a investigação para executar esta prisão de Stefanuto na manhã de hoje. Jonas, bom dia para você, seja bem-vindo. Oi, Estevão, obrigado. Ótimo dia para você. Eu vi que você me chamou mais cedo, eu estava na rua para apurar e trazer informação para quem está assistindo e acompanhando a gente aqui. Até esse momento, 8 pessoas já foram presas pela Polícia Federal em 14 estados e também aqui no Distrito Federal. Nessa nova fase da operação da PF, que investiga esse esquema bilionário de descontos ilegais indevidos de aposentadorias e também de pensões. Entre esses presos, esses 8 presos até esse momento, o ex-presidente do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto, que ele estava, inclusive, é bom lembrar, afastado do cargo desde abril, quando houve a primeira fase dessa operação e houve a deflagração de todo esse esquema apontado pela PF e também pela CGU. Cortou porque, infelizmente, a matéria não está completa aqui, mas deu para a gente ver que houve prisões, está havendo prisões. É o que eu estou falando, o Supremo Tribunal Federal está indo contra tudo isso. É contra a ação da polícia contra bandido, defendendo, não quer mais investigação, porque tinha uma investigação aqui no Rio, que ia investigar quem foram aquelas pessoas que despiram os mortos, né? Porque estavam com roupa camuflada e despiram, isso aí é crime, mexeram com a cena do crime, o Ministério Público do Estado abriu uma investigação. O Supremo Tribunal Federal, depois não querem que a gente fale, mas são fatos, né? Travou, falou, não investiga não, deixa os bichinhos aí, não mexe não. Mas o brasileiro, ou o resto do judiciário justo, honesto, que não estão dentro desse mesmo balaio, tá de olho. Melhor, o mundo tá de olho. Donald Trump e seus auxiliares estão de olho. Então não tem para onde correr, filho. Como eu sempre digo, é uma questão de tempo. Aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, o exato momento em que o relator avisa ao rapaz, se eu não me engano é o filho de um dos presos, e o pai dele estava sendo preso naquele momento. Vamos ver aí. Dá uma olhadinha aí. Depoente, eu quero lamentar e lhe informar. O seu pai acaba de ser preso. Nós o convidamos, o convocamos aqui 2 vezes. Seu André Fidelis mandou o atestado dizendo que estava internado. Fugiu dessa CPMI. Se ele tivesse vindo prestar esclarecimento, talvez não fosse preso. Mas hoje
foi preso. E isso, para ele, significa, senhor Eric Fidelis, que a jornada de cadeia vai ser muito longa. O que pode interromper esse percurso e contar com a ajuda da CPMI é a sua ajuda como depoente esclarecendo os fatos. E o seu André Fidelis está hoje na cadeia porque muito do que foi imputado a ele passa pelo senhor. Eu como filho e o senhor como filho, eu preferi entregar a minha cabeça ao do meu pai que hoje está no céu. Meus amigos, todo mundo está fazendo a sua parte. Inclusive esses senadores aqui estão correndo sérios riscos, tá? Sérios riscos. Agora não se enganem, tá? Quem está dando essas prisões aqui é justamente aquele que muitos de direita criticam ele. Inclusive eu já até critiquei. Que se deu bola fora, eu vou aqui e falo mesmo, né? Mas também que deu bola dentro, eu vou elogiar. É o André Mendonça. É o André Mendonça que está com esse poder nas mãos em relação à CPMI. Ele que está fazendo inferno na vida desse cara. Inferno não, está fazendo justiça. Ele que está mandando prender essa turma, está dando essas ordens. Já foi falado na CPMI que graças ao André Mendonça a CPMI está fluindo. Está levando muita gente para cadeia. Ah, Josemi, mas prende e solta. Gente, não importa. Não importa, foi preso, não foi preso à toa não. A Polícia Federal, eu falei que está dividida, tem muitos policiais federais que estão por aqui com o sistema. E tá vendo, tem coisa errada. Esses são os verdadeiros policiais, estão fazendo o trabalho correto. Não está prendendo por prender, não. Eles estão prendendo de forma legal, né? Recebe a ordem e vão lá e prende, mas baseado em quem? Baseado em investigações. Essa turma aqui deve muito. Então, a gente não pode perder as esperanças. Tá lá e tá sendo registrado. Ah, mas o fulano mandou soltar. Ele tá queimando mais ainda o filme dele. Estão queimando cada vez mais, cada vez que ele passa a mão em cima dessa bandidagem, eles estão se queimando. Isso é fato. Bom, meus amigos, agora eu vou soltar aqui mais um vídeo agora, o Sóstenes Cavalcante. Vamos ver ele detonando. Esse vídeo aqui já é um pouquinho mais longo, 2 minutos e meio, mas vale a pena, vamos ver. A casa caiu para petezada. É impressionante. E eu quero dizer ao Brasil, se dependesse dos parlamentares do PT, como tinha CPMI, se dependesse de ministros indicados por outros governos, ministro do STF, eles estariam agindo como o brilhante ministro André Mendonça está agindo. Sem se apressar, porque se ele fosse um ministro apressado, deputado Alfredo Gaspar, ele tinha prendido toda essa raça, essa quadrilha de ladrão já no primeiro dia, mas não fez isso não. A casa está caindo aos poucos. Mas eu tenho certeza que vão começar a berrar, deputado Kim Kataguiri, porque a coisa está ficando feia. Quer ver como fica feia? Além da brilhante notícia que o senador Girão deu aqui, do coordenador do PT, que recebeu 2 milhões da empresa da farra do INSS, 2 milhões e 600, e ainda foi chegar lá num parente do Lula, 10 mil reais no contador, é um rolo danado. Assim, onde tem corrupção, nós vamos ver o PT metido nesse meio aí. É difícil, a gente tem que falar a verdade. Agora, para piorar, presidente, hoje de manhã, busca e apreensão, eu não sei se tem alguém aqui com esse, espero que não, mas o atual presidente do Porto de Santos, do governo do descondenado, Pomini, busca e apreensão na casa. Olha só, acho que quem vai ter que dar explicação é o ministro Márcio França, porque lá em Santos parece ter negociações, dinheiro de campanha para 2022. Ó, o rolo é grande. Aí, nós vamos ver, parece inclusive que esse cidadão que sofreu busca e apreensão está em viagem, espero que não seja verdade, com o presidente do Republicano, Marco Pereira. O pessoal do Republicano aí tem que começar a colocar a barba de molho, porque a gente não entende como é que estão essas ligações. Espero que não. Agora eu vou ter uma coisa, além do PT não assinar a CPMI, eles vêm aqui com a cara de pau, ficar lá falando, nós temos que punir, nós estamos devolvendo o dinheiro dos aposentados roubando. Nós o caramba! Quem está devolvendo o dinheiro dos aposentados somos nós, os brasileiros, que estão pagando pelo roubo e agora para devolver. O PT não devolve nada não. O PT quer posar de bonzinho, não tem nada de bonzinho. É roubo 2 vezes. A primeira quando roubam e a segunda quando devolvem com dinheiro dos impostos brasileiros. A gente tem que falar a verdade. Querer aqui ficar posando de bonzinho, e eu vou concluir.
Eu aqui não sou daquele que só acusa o PT. Tem roubo no INSS há vários governos, mas quem sempre profissionaliza a corrupção no Brasil é o PT. Na gestão deles agora do governo Bolsonaro, relator Alfredo Gaspar, aumentou em 4, 5, 6 vezes a roubalheira. Não sei quantas vezes. É tantas vezes, é tanto milhão, que o PT cansou de roubar milhão. Agora é só bilhão. A casa caiu. Obrigado. Uma coisa interessante que ele fala aqui, e que a gente tem que, né, porque ele sempre vem posar de bonzinho. Quem assiste essa CPMI dá ânsia de vômito. A gente vê aqueles caras, todos eles, petistas, eles falam bem, tá? Tem um senador aqui, inclusive, que é antigo. Ele tá, toda vez que ele abre a boca, ele fala o Bolsonaro, porque foi na época do Bolsonaro que começou, porque não sei o quê, porque o Bolsonaro... Ontem mesmo esse cara tava detonando o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro é miliciano, que conhece o Bolsonaro do Rio de Janeiro desde a época da milícia, que o Bolsonaro era deputado, que o Bolsonaro é um canalha, que é isso e aquilo. Olha, se fosse um cara neutro falar um negócio desse, eu poderia até... Mas um cara vindo do PT... Um cara que defende um presidente que foi condenado, esse sim, foi condenado por ter surrupiado o Brasil, inclusive por formação de quadrilha. Ah, fala sério, né? Aí não dá, é isso que eu falo para as pessoas. Você tem que ver os dois lados, ver o peso e a medida. Quem é que tá falando? Ah, é um... O cara defende bandido, então não dá, né, irmão? Não dá. Bom, eu vou concluir esse vídeo aqui com mais um vídeo, dessa vez aqui, também do Sóstenes Cavalcante, no momento em que ele fala que o filho dele foi embora para os Estados Unidos porque não dá mais para confiar no Brasil, principalmente na justiça. É lastimável, é vergonhoso. Vamos ver. Eu faço esse apelo a Vossa Senhoria. Talvez, quem sabe, Vossa Senhoria que é tão jovem, eu tive agora o desprazer de ter meu filho mais velho se mudando para os Estados Unidos porque foi assaltado no meu bairro. E por desespero disso, foi uma das motivações que levou ele a estudar lá nos Estados Unidos, ficar lá um tempo pelo menos, para ver se o Brasil melhora. Porque num país onde o presidente da República foi condenado em todas as instâncias por corrupção, com provas, aí é descondenado, no jeitinho brasileiro, e volta para a cadeira, fica difícil para falar para o povo não roubar. Porque eu aprendi com meu pai que o exemplo vem de cima. Quando o exemplo... Já está lá um ladrão. O que vai sobrar para o resto? A minha oração aqui hoje é para que Vossa Senhoria possa refletir, contribuir com o Brasil. Você tem muito tempo pela frente ainda. Você tem um filho para criar. E a gente pode errar na vida, mas pode consertar também. E a virtude do homem não são seus erros, são seus acertos. Não é porque teu pai aparentemente errou e hoje está preso que Vossa Excelência tem que seguir o mesmo caminho, apesar dos indícios serem fortes. Eu acho que Vossa Senhoria tem toda a oportunidade do mundo. Tem uma vida inteira adiante. E aí eu vou falar muito mais como pastor do que como deputado, apesar da minha função aqui ser parlamentar. Aproveite essa oportunidade. Ajude esse nosso Brasil. As pessoas estão desesperançadas. O crime não compensa. A vida errada não vale a pena. Eu falo isso para um monte de gente lá na favela. Agora, no Complexo do Alemão, onde mataram 121 lá. Só naquele lugar. É. Bom, eu quero fazer uma correção aqui, que eu tenho chamado o Sóstenes Cavalcante de senador, mas, por enquanto, ele é apenas um deputado federal, tá, gente? Eu errei, eu peço desculpa a vocês. Deixa aí nos comentários o que você acha da CPMI. Pode largar o centro dedo aí, continuo não acreditando. Não tem problema nenhum. Mas é o que eu sempre digo. A gente deixar de acreditar não é uma opção. A gente tem sempre que estar com a fé na frente, primeiro em Deus, e sim, dar um voto de confiança a esses homens aqui que estão trabalhando duro. Às vezes eles saem de lá 10, 11 horas da noite. Ah, Jesus, mas eles ganham para isso, tá certo, mas é duro, é cansativo, gente. É cansativo, a gente sai, anda, trabalha, faz isso, faz aquilo, e os caras estão lá na CPMI sentando o sarrafo. Deixa aí nos comentários o que você acha, tá bom? Eu vou ficar por aqui para você que está contribuindo com o canal. Muito obrigado, né? Não são muitos que contribuem, em média 15 pessoas ajudam, são sempre os mesmos, mas eu sempre vou estar sempre falando isso aqui para vocês. Eu estou deixando aí, né, a chave Pix para quem quiser, quem puder contribuir, e para esses que já contribuem,
Deus abençoe a cada um de vocês. Muito, muito obrigado. E saiba, o meu canal está de pé falando sobre política por causa desses pouquíssimos que estão colaborando. Tá bom, gente? Um abraço. Até a próxima. A justiça está apenas começando. Estamos diante do maior escândalo de corrupção contra vulneráveis da nossa história e a justiça começou a alcançá-los. O que fizeram com os aposentados deste país é um escândalo moral, é uma crueldade, é abuso contra quem não tem força para se defender. E isso nunca mais será tratado como normal do Brasil. A sensação de hoje não é de comemoração, mas de esperança. Esperança porque, acredito, Deus levanta homens certos na hora certa. Esperança porque depois de anos de abandono, alguém finalmente ouviu o clamor dos que mais sofrem. Essa CPMI tocou no ponto mais sensível do Brasil, a dignidade dos que deram tudo pela nação. E a operação de hoje é a resposta de que não estamos andando em vão. Quero deixar aqui mais uma vez meus parabéns aos senhores parlamentares, senadores e senadoras, que estão firmes, acreditando e dando respostas ao nosso país. Nós estamos fazendo história, senhores, e a história vai nos reconhecer, as futuras gerações vão nos agradecer. Quem saqueou os idosos, prepare-se. Quem roubou as viúvas, prepare-se. Quem tirou dos órfãos, prepare-se, porque a CPMI não vai ser intimidada e nós iremos até onde for preciso para colocar cada um no seu devido lugar. Se hoje foi um grande dia, amanhã precisa ser ainda maior, porque o Brasil não pode continuar tratando os idosos como peso, viúvas como estatística, órfãos como um detalhe. Eles são o país e foi por eles que chegamos até aqui e é por eles que vamos até o fim. O Brasil merece respeito e nós vamos devolver esse respeito ao povo brasileiro. Muito obrigado.